sentar. Eu cheguei à conclusão que eu gosto do culto de manhã e à noite. Vamos fazer nos dois horários, né? Talvez eu fique pela manhã com mais 5 pessoas. Mas é muito bom estar sempre com vocês. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de reflexão. E é uma alegria sempre imaginar que nós estamos na nossa penúltima série do ano, antes de acender as luzes. Eu não sei se você já começou a enfeitar a sua casa, se você já colocou a sua árvore de Natal, já montou o seu presépio, ou se você vai fazer isso nos próximos dias. Mas nós pensamos como igreja em alguns conselhos antes disso começar, porque dezembro chega, novembro, final de novembro agora, vocês já devem estar com agendas cheias de confraternizações, cheia de festa para ir, todo mundo faz aniversário em novembro, dezembro, todo mundo casa, todo mundo quer celebrar tudo agora nesse período do ano. E aí dezembro, que é o mês que a gente celebra o mês do aniversário de Jesus, do provável aniversário do nascimento do menino Jesus, a gente lembra de um monte de coisa, mas bem pouco do menino Jesus. A gente diminui um pouco a frequência nas nossas comunidades de fé, a gente diminui a nossa contribuição, a gente fica com o coração um pouquinho mais mole para as ações sociais, para os projetos sociais, que inclusive o nosso Farol Estúdio agora, o objetivo dele é levantar recursos para um jantar que faremos em dezembro para crianças carentes da comunidade do V8. E vai ser um tempo muito bom. Mas antes de acender as luzes, o primeiro conselho que a gente tem é: seja o primeiro. Seja o primeiro. E quando a gente fala de primeiro, a gente pensa logo numa cultura de competitividade. Quem chega primeiro, quem ganha. A idade assim vem chegando, sou um menino de 34 anos, não posso mais dizer que sou um menino. A barba não me ajuda, não saiu até agora, eu acho que não sai mais. Talvez daqui a alguns anos comece a sair alguma coisa branca aqui no cabelo para denunciar um pouquinho, mas 34 anos ainda tem muita coisa para acontecer, não é verdade, gente? A faixa etária do Farol entre 25 e 35 anos, alguns menos, outros mais. Mas assim, Deus vai ensinando para a gente que essa coisa de competitividade não combina com o discípulo de Jesus, vai amadurecendo o coração, mas a gente pode ser o primeiro em outras coisas. A gente estava cantando aqui, Jesus te amamos, é uma canção muito linda, quebrando o nosso coração de alguma forma, declarando o nosso amor por Ele, e a gente pode ser o primeiro a declarar o nosso amor, usar a primeira hora do dia para fazer isso, fazer do nosso compromisso com o Senhor algo que é primário na nossa vida, daquilo que damos ao Senhor, de ser algo que faz parte das primeiras coisas no nosso coração, na nossa vida. Acho que primeiro tem a ver com iniciativa de estender as mãos, iniciativa de fazer a coisa quando não tem ninguém fazendo. Hoje a gente vive num contexto onde a gente faz porque alguém está vendo, a gente faz porque alguém vai postar, alguém vai publicar, a gente faz as coisas para alguém ver, a gente faz as coisas para ser reconhecido pelo que está fazendo, porque precisamos promover o nosso sentimento, porque precisamos promover o reconhecimento das pessoas por aquilo que estamos fazendo, por alguma deficiência emocional, alguma patologia, alguma coisa mal resolvida na vida. Mas seja o primeiro, é a nossa primeira reflexão. E eu gostaria de ler com vocês alguns versículos de 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 41 a 51, entender como é que isso acontece na vida de Davi e a relação que isso tem com os sentimentos, com as emoções. Você pode ficar com a sua Bíblia aí, aberta no seu celular, a sua Bíblia de papel, você pode ficar com o capítulo 17 todo aberto, nós vamos passear um pouquinho por esse texto, mas eu gostaria de ler o trecho que é o clímax desse início da vida de Davi, mas também é o clímax dos capítulos
iniciais aqui da vida de Davi, onde ele é consagrado como rei no capítulo anterior, e nesse momento aqui, um pouco da sua jornada, até que ele derrota Golias. E o texto diz assim no versículo 41, que Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava as suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: para que é esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou dizendo: venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. E Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra vocês em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o Deus de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. No versículo 48, então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi, e Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com uma funda atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Nossa, que cena! E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram o que o seu herói estava morto, fugiram. O politicamente correto faz a gente sentir um pouquinho de medo de ler essa parte aqui, né? Que cena sangrenta, que cena mais difícil. E todo o contexto aqui revelando a glória de Deus através da vida de Davi, do comportamento, da postura de Davi. Mas antes desse clímax, desse episódio talvez vitorioso para Davi, anteriormente, você vai poder acompanhar que os irmãos de Davi, eles estavam comprometidos com outra coisa que não tinha a ver com a glória de Deus, com outra coisa que não tinha a ver com o poder de Deus. Os irmãos de Davi, eles ficam perdidos nos sentimentos diante do caos, diante da situação, diante da batalha, diante da guerra. Davi, ele era o filho mais novo, o caçulinha, enquanto os seus 3 irmãos mais velhos iam para ficar com Saul como soldado, como guerreiro. Davi, ele voltava para o acampamento, do acampamento e para Belém para cuidar das ovelhas de seu pai. Ele ia para tocar harpa para o rei, enquanto os seus irmãos iam para ficar no fronte. Ele ia para ficar com os soldados, ia para ficar de prontidão. Essa era a rotina de Davi. Alguém que estava nas 2 cidades, nos 2 lugares, todos os dias, para ajudar o seu pai e para servir ao rei. Esses 3 irmãos de Davi que eram soldados do exército, mas Davi não era um soldadinho. Ele não estava nem perto de ser um soldadinho para os seus irmãos. Ele não tinha característica, ele não tinha condição de ser menino pequeno, bonitinho. Talvez você é bom para ficar diante do computador, para você ter uma outra coisa. Você não é, Davi, o cara para ser soldado. Você não pode vir e permanecer aqui. Vai para suas atribuições mais domésticas, vai para suas atribuições no campo, auxiliando o pai. Sabe lá o que está acontecendo no campo, cuidando das ovelhas, mas este é o seu lugar. E durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Davi, quase 3 metros de altura, chegava diante dos soldados,
aproximadamente 1.000 soldados israelitas e afrontava o tempo todo. Mas Davi, ele deixou as suas ovelhas ao encargo de alguém, de acordo com o pedido de seu pai, temporariamente se livrou das suas atribuições e responsabilidades domésticas para entender o que estava acontecendo a pedido do seu pai. Ele não imaginava o que ia enfrentar naquele lugar, ele não sabia o que estava acontecendo naquele lugar, ele não sabia da afronta dos filisteus naquela situação. Davi encontra os israelitas numa situação dramática, de medo, com um gigante diante deles, como o texto narra, afrontoso, debochado, diminuindo, humilhando aqueles soldados o tempo todo. Ele não estava preparado psicologicamente, eles não estavam preparados psicologicamente com um soldado daquele tamanho, desafiando, insultando. Talvez é como os brasileiros na Copa anterior, com a Alemanha em campo, e de repente o seu psicológico começa a desmoronar diante daquele gigante, daquele grande time. Fica perdido, choroso, em alguns momentos mais violentos, tentando fazer alguma coisa. Eles estavam desestabilizados. Os irmãos de Davi, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estavam no Vale do Carvalho, lutando contra os filisteus. Então Jessé, pai de Davi, pede para ele ir até o encontro. Dá porções de alimentação para ele, para os seus irmãos, para os soldados. Eu quero saber o que está acontecendo com seus irmãos. Eu quero saber o que está acontecendo com o povo. O que está acontecendo, me traga informações. Eu quero saber se os seus irmãos estão bem. Quero saber se o povo está bem. Quero saber como estão. Me volte com informação. Me volte com provas de que você foi até este lugar. Aliás, Davi era muito pequeno, era muito bonitinho e talvez soava incapaz de fazer uma tarefa desse tipo, e o pai então me pede provas, assim alguns comentaristas dizem, de que você foi exatamente lá e de que seus irmãos estão bem. Me traga, por favor. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avança mais uma vez, desafia os israelitas como já havia feito outras vezes. Então Davi escuta aquela afronta. E quando os israelitas viam Golias, corriam, como toda vez, fugiam apavorados. E eles diziam assim, conforme diz lá no versículo 24: olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu vai receber uma grande recompensa. Olha a conversa deles. O rei vai dar muitas riquezas, vai dar sua filha em casamento, vai dar a isenção para sua família dos impostos. Era isso que eles conversavam. Era esse o feedback que eles davam a Davi quando perguntavam. Eles estavam sendo estimulados por uma recompensa muito boa. Isenção de impostos. O imposto sempre foi ruim em todo o tempo, gente. Em todo o tempo. Por isso a promessa do rei de livrar a família do imposto. E era a família toda. Livrar a sua família toda de pagar IPVA, IPTU, que coisa boa, né? Imagine isso. Livrar os impostos dos alimentos. Que promessa para aqueles soldados, motivados pela recompensa. Então Davi, ele se manifesta no versículo 26, o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Davi pergunta como se ainda não tivesse ouvido. Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? O exército do Deus vivo. Davi, ele não estava exatamente preocupado com a recompensa que estaria por vir. Ele, segundo o texto narra para a gente, ele poderia ter interrompido exatamente quando ele ouve qual era a recompensa e simplesmente tentar fazer parte daquilo para ganhar aquela recompensa toda, estar próximo do rei a vida toda, casando-se com a filha, tornando-se herdeiro, livrando a família toda dos impostos, os irmãos. Ele tinha um forte senso de coletividade, ele pensava no todo, porque tem a ver com o povo, tem a ver com o exército todo, tem a ver com o exército do Senhor, tem a ver com a nação do Senhor. Ele tinha uma visão holística da situação.
Ele pensa em como Israel poderia ser livre daquele pagão que desafiava o seu povo. O seu povo. Não é a si mesmo, não a seus irmãos, não aqueles soldados, mas a todos daquela afronta. Então Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu a voz do seu irmão conversando com os soldados. Quem aqui é o irmão mais velho? Quem aqui tem um irmão mais novo? Pode levantar a mão assim? Amém, irmãos? Eu sei que é isso. Quem aqui é o mais novo? Tem bastante também. Eu sei o que é ter irmãos como vocês estão. Eu sou o irmão do meio, fui o irmão do meio por bastante tempo. Eu era aquele ali que, como um amigo disse, ficava em cima do muro, entendeu? Aquele com o irmão mais velho, eu podia jogar para o irmão mais novo, podia me livrar das coisas. E aquele que ficava oculto, assim, que ninguém via. Eu era esse irmão mais novo, mas se você é o irmão mais velho, você sabe o que é quando o irmão mais novo se mete aonde não é convidado. Você sabe o que é isso? Quando o irmão mais novo vai lá para pegar fofoca, para levar. É porque não ficou claro aqui, mas se você não entendeu, mandou o irmão mais novo para fofocar o que os irmãos estavam fazendo. Você conseguiu entender o que o texto está dizendo? Não é verdade isso, gente. É um pai preocupado com os filhos. Manda o irmão mais novo para entender o que está acontecendo. E o irmão escuta a voz de Davi. Davi, o que você está fazendo aqui? E o texto, a versão da NVT, diz que o irmão ficou zangado, ficou irado e disse: o que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das ovelhas no deserto? Quem é que está cuidando das coisas que é para você cuidar? Seu convencido, seu arrogante. Você acha que porque o profeta Samuel te ungiu como rei, que eu acho que o profeta estava viajando quando escolheu você? Você acha que você pode vir aqui na batalha simplesmente para ver o que está acontecendo? Você acha que você tem esse direito de fazer isso? Você acha que você pode? Então, Eliabe, incomodado, com raiva da iniciativa, da preocupação do pequeno Davi, confunde iniciativa com arrogância, confunde proatividade, preocupação com convencimento, com orgulho. Já aconteceu isso com você? Ele confundiu Davi com um espectador, com um sensacionalista de batalhas. Estava lá para contar a tragédia, a vergonha que estava sendo aquela situação. Por 40 dias, sendo assolados por humilhações, por insultos, enquanto os irmãos de Davi estavam enraivecidos com ele. Davi ele estava enraivecido com o verdadeiro inimigo, com os inimigos, e não com os seus. Enquanto eles estavam pensando em fugir, enquanto eles estavam focados na recompensa, Davi ele estava curioso para saber todas as informações a respeito do seu inimigo. No versículo 31 diz que alguns soldados ouviram Davi, ouviram o que Davi estava falando, a maneira como ele estava se posicionando, e contou ao rei. Talvez exista uma possibilidade, tem um doido por aqui que está querendo se arriscar, talvez a gente possa colocar ele para ver qual é a reação de Golias de fato. Então Saul mandou chamar Davi. Então disse: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu, eu vou lutar com ele. Você consegue imaginar essa cena? Davizinho, cabelinho fino, menino bonito, esse menino devia estar em casa, dizendo aqui que ninguém pode ficar com medo de um homem de quase 3 metros, arrogante, gigante, ninguém pode ficar, Davi diz. E Saul responde: você não pode lutar contra esse filisteu, Davi, você é um tocador de harpa, você não passa de um rapazinho, esse rapaz tem uma vida de soldado, ele tem experiência, ele é muito bom, ele é muito grande, ele é muito forte, ele é cheio de estratégias, ele é poderoso, ele é Golias.
ele é o soldado dos filisteus. E Davi diz: eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Imagina Saul rindo, tadinho, ovelhas. E quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, e eu tomo a ovelha dos ursos e leões. Eu estou acostumado com essa vida. Se o leão ou um urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e eu golpeio até matá-lo. Esse aqui é a história de Davi. Eu tenho matado leões e ursos, e eu vou fazer a mesma coisa com esse filisteu pagão, que tem desafiado o exército de Deus, o povo de Deus. O Senhor, Deus, me salvou de leões, me salvou de ursos, e Ele também vai me salvar desse filisteu. Eu acredito nisso. Pois bem, respondeu Saul: vá, colocando nele toda a armadura de um soldado, e Davi diz: eu não tenho condição de carregar algo assim, eu vou me livrar disso tudo. E ele pega pedrinhas, pega um estilingue e vai atrás do soldado experiente de quase 3 metros. Sabe de uma coisa? Nós nos perdemos nos sentimentos diante do caos, parecido com os irmãos de Saul, parecido com os soldados, ou até com o próprio rei, ungido pelo profeta, para governar aquele povo que era o povo de Deus. Esse povo a qual o próprio Davi afirmava: é povo de Deus, é exército do Senhor. Eu sei exatamente quem é, eu sei exatamente onde eu estou. O sentimento envolvendo o coração dos irmãos de Davi, ainda hoje, pode ser o sentimento envolvendo o nosso coração, envolvendo a nossa própria história. Acostumamos com a situação e nós não conseguimos enxergar as oportunidades. Alguém como Davi, pequeno, sem experiência de um soldado de guerra, de empunhar armas, armaduras, diz: aquilo que eu tenho combina exatamente com as oportunidades que eu tenho diante de mim. Exatamente. E quando nós estamos tomados por esse sentimento, por esse costume, pela zona de conforto, a gente não consegue ver oportunidade. A gente só consegue ver porta fechada, não consegue ver oportunidade para transformar aquele deserto num jardim. A gente não consegue, porque deserto é deserto. Acostumados com o contexto, não conseguimos perceber outras formas de fazer a mesma coisa. Estratégias diferentes. Não costumamos ver uma finalidade diferente para aquela ferramenta. Não conseguimos, às vezes, como os irmãos de Davi e os outros soldados, nós focamos mais na recompensa que é momentânea, mais naquilo que está diante dos nossos olhos. Essa é a única coisa que eu posso receber disso que eu tenho agora. Davi, ele olha muito além disso, muito além disso. Ele nem se preocupa com aquela recompensa momentânea, ele olha para as coisas que precisam ser resolvidas, pelas coisas que são responsáveis e que determinam o rumo do coletivo naquele momento, naquela situação. Ele não fica vislumbrando, ele não fica pensando na coroa, no prêmio, ele pensa na batalha que precisa ser vencida naquele momento. E muitos de nós olhamos para as coisas que estão diante de nós, apenas a recompensa de agora, o que eu posso receber de recompensa se eu fizer isso, e as pessoas veem isso, o que eu posso receber de prêmio se eu me comportar dessa maneira, o que eu posso receber se eu fizer isso todas as vezes, se eu falar isso, se eu estiver com tal pessoa, se eu ser visto com tal pessoa. Esse é o nosso sentimento, nós somos tomados por isso o tempo todo. Nós queremos pertencer, nós queremos ser aceito e pensamos no prêmio exatamente no feedback positivo que está diante de nós. Aquela coisa que os nossos olhos podem ver. Aquelas coisas que parece que a nossa mão é como aquelas máquinas de playground que existem nos shoppings, que cheias de moeda, que você fala, tá tão pertinho, é como uma máquina de pegar bichinho, tá tão aqui fácil, tá tão fácil de pegar isso, e eu quero isso, aquilo que está diante dos meus olhos. Perdemos as nossas forças, esquecemos as nossas armas,
Perdemos o sentimento de valorização, entramos numa condição de letargia e nós não conseguimos ter iniciativa para nada. Vivemos simplesmente aquela situação. Por 40 dias, até o dia que Davi chegou, estavam sendo afrontados pelo Golias, a mesma coisa, de manhã e de tarde. Golias ia na direção e insultava os israelitas corriam. Por 40 dias isso estava acontecendo. Nós ficamos presos num ambiente de guerra emocional, de guerra espiritual. Nós conseguimos ver apenas a curto prazo. Isso acontece conosco quando estamos tomados por esse sentimento imediato. Nós só conseguimos ouvir os insultos. Só os insultos, só enxergamos os problemas. Talvez essa seja a condição de alguém aqui nessa noite. De alguém que está vivendo, de fato, um ambiente de guerra. Guerra consigo mesmo, guerra com as coisas que não recebeu, guerra com as pessoas, um cansaço, fadiga, porque só consegue enxergar isso, só este momento. E aí a gente poderia exatamente fazer como os israelitas naquele dia, correr, porque o Golias está gritando todos os dias e ele vai permanecer até que uma decisão seja tomada. Davi, ele orienta os seus sentimentos diferente dos seus irmãos, diferente dos soldados, incluindo o rei. Davi, ele orienta os seus sentimentos em Deus. É isso que nós somos chamados, orientar os nossos sentimentos em Deus. O gigante Golias, ele foi como uma peste de 40 dias, mas ele não conseguiu convencer nenhum israelita a lutar com ele. Por 40 dias e 40 noites, tivemos um dilúvio. Por 40 anos foi o tempo de peregrinação do povo de Deus no deserto. Por 40 dias Jesus jejuou antes de começar a exercer o seu ministério. Por 40 dias, depois da ressurreição, acontece a ascensão de Jesus. Antes, como Davi foi enviado a seus irmãos até perto de Belém, assim também Jesus Cristo, o Filho, ele foi enviado ao mesmo lugar como redentor do seu povo, provendo suprimento espiritual. Em 1 Samuel 17, 26, 36 a 37, Davi ele perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que vai ganhar? O que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Eu tenho matado leões e ursos, e eu vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e Ele me salvará também desse filisteu. Deus está presente nas decisões de Davi. Davi, ele não vai como quem vai só. Ele não vai como quem vai só. Enquanto os seus irmãos estavam rodeados de aproximadamente 1000 soldados sobre a chancela do rei, Davi, ele vai só, confiante de que aquele povo, de que aquele exército, que a força que eles precisavam para vencer, ela vinha do Senhor. Era do Senhor. Ele vem como o profeta, portador de boa notícia. Ele caminha na direção e ele muda a história, porque ele estava sob orientação do Senhor. A sua vida estava sendo orientada pela presença de Deus, que estava sobre a vida dele. Davi, ele orienta a sua vida e as suas emoções, não de acordo com as coisas que estão no seu entorno, não de acordo com os desafios exatamente, mas com a presença e a certeza de Deus. Ele é tomado por um forte sentimento de responsabilidade, de ousadia, de iniciativa. Ele fazia dupla jornada de trabalho. Essa era a vida de Davi. Tocava para o rei, andava longos quilômetros de volta para casa e cuidava das ovelhas de seu pai no deserto. Não era num campo, não era num lugar de alguém que tinha grandes propriedades, mas era um pastorzinho no deserto, correndo riscos, com leões e ursos, animais peçonhentos. Era nesse lugar que ele voltava, enquanto seus irmãos estavam com o rei, enquanto o seu pai estava em casa, enquanto ele era esquecido
na seletividade, na seleção da unção do profeta Samuel. Não tem outra pessoa, não são essas pessoas aqui. Não, tem um Davi que está no campo cuidando de ovelhas. Era naquele lugar que ele estava. Ele foi proativo quando seu pai o chamou para enviar alimentos aos seus irmãos e aos soldados. Ele foi diligente quando acordou cedo no outro dia para ir ao campo de guerra. Ele foi responsável quando ele deixou outra pessoa no seu lugar cuidando das ovelhas. É informação importante, essencial. Ele teve iniciativa, curiosidade de saber o que estava acontecendo, e não apenas porque o seu pai pediu, mas porque ele estava tomado por um sentimento de pertencimento, de responsabilidade. Ele teve visão do todo. Essa era a vida de Davi. Ele não se iludiu com as recompensas, embora era muito boa. Ele focou naquilo que era essencial, vencer a guerra, e não ganhar a recompensa. Vencer a guerra era a sua recompensa. A recompensa daqueles que trabalham é o seu próprio trabalho, assim diz Salomão. Ele deu glória a quem deveria ser dada a glória, é Deus, é Ele que é o Senhor desse exército, é Ele que é Deus desse povo, é Ele quem me salvou de ursos e leões, é Ele quem vai me salvar de Golias. Meus irmãos, isso aqui não é uma mensagem triunfalista, é porque às vezes nós lutamos como soldados, como os irmãos de Davi, cremos na vitória e temos o foco na recompensa, e o nome de Deus não é mencionado na nossa caminhada. Mas por outro lado também agimos como os derrotados, agimos numa postura de pessoas que são tomadas, pessoas humilhadas, prostradas, sem iniciativa, sem postura de alguém que está submisso ao Senhor. Deus orienta os nossos sentimentos e nos convida a ser o primeiro. É Ele quem orienta o seu sentimento. É Ele quem orienta a sua vida. Você crê nisso? Seja o primeiro a ir à luta. Seja o primeiro a perceber as oportunidades. Nas coisas mínimas, pequenas, ordinárias. Se você isolar todo o restante e ficar apenas na vida de Davi, no capítulo 17, e ver todas as coisas que ele fazia, você vê alguém diligente, alguém que tem iniciativa, alguém que é responsável, alguém que é o primeiro a chegar. Você é convidado a ser o primeiro, e não o tanto faz, e não é a vida do tanto faz. Eu sou dono de mim mesmo, eu faço as coisas do jeito que eu quero, a hora que eu quero, eu não presto contas da minha vida a ninguém. Eu sou uma pessoa importante, Davi poderia ser dito. Eu fui ungido pelo profeta, eu serei o próximo rei. O que é meu já está garantido. Ele era um jovenzinho. Seja o primeiro a servir, sem se preocupar com a recompensa. Seja o primeiro a servir. Aonde quer que você esteja, aonde você for, faça o que tem que ser feito. Acredite que os desafios, embora são maiores do que você, eles não são maiores do que o Senhor. Eles não são maiores. Não perca o privilégio de começar, não perca o privilégio de fazer, de realizar, por causa dos insultos. Não perca o privilégio de ser o primeiro, o medo de ser o primeiro, porque não tem ninguém fazendo, ou porque estão insultando, ou porque vão pensar alguma coisa de você. Algumas pessoas não acreditam ou não dão oportunidades, porque estão orientando seus sentimentos pelos desafios, ou por um sentimento obscuro acerca de você, e você vai deixar a sua vida ser dominada por isso? Ou pelo Senhor, ou pela presença de Deus em você. Aqueles que orientam a sua vida no Senhor não contam as suas vitórias, não contam que as suas vitórias são orientadas pela sua força, pela sua capacidade, pelo seu recurso, pelo seu tempo, pela sua experiência, mas por uma vida que é temente a Deus, por uma vida de diligência. O apóstolo Paulo, quando ele aconselha Timóteo, ele diz: não menospreze a sua juventude, não menospreze o pouco que você tem, faça o melhor com aquilo que está diante de você, faça
o melhor que você puder com aquilo que está nas suas mãos. Honre ao Senhor, porque o que você tem foi Deus que te deu, e não é por causa dos outros, é para a glória de Deus, para refletir e praticar. Convido vocês a olhar esses 4 conselhos. Seja o primeiro a servir. Tenha iniciativa para honrar e glorificar o Senhor e abençoar pessoas. Seja o primeiro. Não espere que te peçam para fazer aquilo que é certo. Não espere para fazer. Não espere alguém te pedir para fazer aquilo que é certo. Quantos de nós nos perdemos, meus irmãos? Passamos tempo porque ninguém pediu, ninguém falou que era para fazer isso, quando era a coisa certa a ser feita. Davi não ficou preocupado com o que os irmãos estavam dizendo. Inclusive, vendo a sua proatividade, o seu interesse, ouviram ele e comunicaram ao rei. Confie mais em Deus do que na sua própria capacidade. Confie mais em Deus do que na sua própria capacidade. Haverá dias que você vai se sentir a melhor pessoa do mundo. Você vai se sentir a pessoa que vai mudar a história do seu bairro, da humanidade. Você vai mudar a sua igreja, a sua rua, o seu prédio. Mas tem dias que você vai sentir que você tem que mudar do seu prédio. Tem dias que você vai se sentir como alguém que tem que perder a vida. Que você vai se sentir um nada. Por isso é melhor confiar em Deus do que em você mesmo. Não espere o cenário ideal para agir. A sua missão é aqui e agora. Antes que as luzes se acendam. Amém? Você pode ficar em pé. Gostaria de orar com vocês. Como o Senhor é bom. E como o Senhor nos faz sentirmos privilegiados, Pai, por se unir ao Senhor naquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo uma grande obra em nós, e ela não acabou, Pai. Aperfeiçoa os nossos corações, aperfeiçoa, Pai, a nossa maneira de enxergar os problemas da vida. Muda, Senhor, a nossa maneira de enxergar as coisas que precisam ser feitas. E alguns de nós nos sentimos com medo, até irado quando outras pessoas fazem, e com medo de estar fazendo a coisa errada, de estar fazendo a coisa certa do jeito errado. Ajude, Senhor, aqui a mim e aos meus irmãos, Pai, a viver plenamente a vida que o Senhor nos chamou a viver, e não aceitar ou não viver nada mais e nada menos daquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Que sejamos os primeiros, Pai, a glorificar o Senhor, a honrar o Seu nome, o poder do Senhor sobre todas as coisas, Pai. Eu oro pelos meus irmãos que estão vivendo esse sentimento terrível de guerra. Oro para que o Senhor dê livramento, para que o Senhor dê coragem, para que o Senhor dê ousadia, autoridade e reconhecimento através dos lábios desse meu irmão, da minha irmã, de que o Senhor é o Senhor da vida deles, o Senhor é o Senhor da casa, do trabalho, ou seja lá qual for o ambiente, Pai, que precisa ser vencido. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, que vocês tenham uma boa noite, que vocês sejam luz durante essa semana. Acreditem, tenham iniciativa. Agora eu convido vocês a ter iniciativa de